Olá, queridos, bem-vindos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você verá essa aula, mas eu espero que veja. Na nossa aula anterior, nós trabalhamos sobre retas paralelas, que foi um assunto muito tranquilo, né? A gente só precisava do coeficiente angular para definir se a reta era paralela ou não. Hoje nós vamos falar das retas concorrentes, tá? Qual é a diferença básica entre uma reta paralela e uma concorrente? Acontece o seguinte: enquanto que as retas paralelas jamais se cruzam, elas mantêm sempre uma mesma distância entre si, né? As retas paralelas permanecem sem se cruzar jamais, né? Por isso são chamadas paralelas. Em contrapartida, as retas concorrentes, elas possuem um ponto em comum, um ponto onde elas se cruzam. Ou seja, elas são chamadas de concorrentes justamente porque elas concorrem a um determinado ponto onde elas se encontram e se cruzam, ok? Então, basicamente, retas concorrentes são retas que possuem um ponto em comum. Então, duas retas R e S do plano cartesiano são concorrentes quando apenas uma delas tem coeficiente angular, tá? Quando apenas uma delas tem coeficiente angular e a outra não tem. Qual é a reta que não tem coeficiente angular? É a reta vertical, porque ela forma ângulo de 90 graus e 90 graus não tem tangente. Então, se você tiver duas retas, sendo que uma delas é vertical, então aí elas serão concorrentes, com certeza, porque elas irão se cruzar, certo? Então, se uma delas tem coeficiente angular e a outra não tem, ou quando os coeficientes angulares delas são diferentes, tá? Então, essas são as duas situações em que nós teremos retas concorrentes. Se você tiver duas retas, nenhuma delas, todas as duas têm coeficiente angular. Esses coeficientes angulares são diferentes, então elas são concorrentes. Se só uma tem coeficiente angular e a outra não tem, também são concorrentes, tá? Então, aqui nessa figura, nós temos as retas R e S, que elas são concorrentes e não são verticais, tá? Elas são concorrentes e não são verticais. Aqui eu tenho um ângulo de S e aqui eu tenho de R. Nesse caso, já que elas são concorrentes, o coeficiente angular de R é diferente, né? O ângulo aqui, ó, de R, alfa R, é diferente de alfa S. Logo, a tangente desse ângulo é diferente da tangente desse. Portanto, elas têm coeficientes angulares diferentes, tá? Então, se você tiver duas retas que possuem coeficiente angular e esses coeficientes, eles são diferentes, então essas retas são chamadas de retas concorrentes. Retas concorrentes são aquelas que se cruzam, têm um ponto em comum. E aqui tá a simbologia de reta concorrente, tá? Olha, R concorrente a S, esse X aqui é o símbolo de reta concorrente, quer dizer que elas vão se cruzar. R é concorrente com S, se somente se o coeficiente angular de R for diferente do coeficiente angular de S. Anota isso, tá? Então, toda vez que você calcular o coeficiente angular de duas retas, se eles forem diferentes, você já sabe que essas retas são concorrentes. Se você tiver uma reta vertical e outra não vertical, já sabe que elas também serão concorrentes. Dentro das retas concorrentes, nós temos um outro tipo de retas que são bem especiais.
que são as retas perpendiculares, né? O que são retas perpendiculares? São aquelas que, ao se cruzarem, formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, retas perpendiculares são aquelas que, ao se cruzarem, formam um ângulo de 90 graus. E aí, o que acontece com essas retas? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá. Olha só. Caso as retas R e S não sejam verticais, apresentem o produto de seus coeficientes angulares iguais ou igual a -1, ou seja, essas retas, elas não são verticais, tá? Os ângulos delas aqui não é de 90 graus. Mas, se eu calcular o coeficiente angular dessa e calcular o coeficiente angular dessa, e ao multiplicar o resultado der -1, então essas retas são consideradas perpendiculares, certo? Então, se duas retas não verticais são perpendiculares entre si, o produto do coeficiente angular entre elas vai ser sempre -1, tá? Toda vez que você multiplicar o coeficiente angular de uma pelo da outra, vai dar -1. Então, aqui, olha, esse ângulo externo aqui, αS, é igual à soma desses dois aqui, ó, 90 com αR, tá? É o que está aqui, ó. Tangente, então, aqui de αS vai ser igual a tangente de 90 mais αR. Essa soma aqui equivale a cotangente de αR. E a cotangente é a inversa da tangente. Ou melhor, aqui é menos cotangente de αR. E aí, o inverso, a cotangente é o inverso da tangente. Então, a tangente de S é a inversa de R. Tá? Aqui, ó. MS vai ser igual a -1 sobre MR. Se eu fizer produto dos meios igual ao produto dos extremos, MR vezes MS vai ser igual a -1, tá? Então, se duas retas, ao se cruzarem, formarem um ângulo de 90 graus, elas são concorrentes? São. Mas, nesse caso específico, ela vai receber o nome de perpendicular, tá bom? E se você não tem o gráfico para você verificar se elas são perpendiculares ou não, como é que você faz para saber? Você calcula o coeficiente angular das duas retas, multiplica eles, e aí, se o resultado der -1, fica determinado que essas retas são perpendiculares, tá bom? Aqui, olha, a nomenclatura para retas perpendiculares é esse Tzinho aqui invertido. Então, a reta R é perpendicular a S se somente se o produto dos coeficientes angulares das duas retas for igual a -1, tá? Então, se forem iguais a -1, o produto entre eles, aí você tem retas que são concorrentes perpendiculares e não simplesmente só concorrentes. Então, vamos aqui para exemplos, ok? Para a gente ver se entendeu o que é necessário fazer. Então, aqui nesse primeiro exemplo, é para você verificar se as retas R e S são concorrentes, tá? Como é que eu sei se elas são concorrentes? Basta eu saber se uma delas não tiver coeficiente angular ou se os coeficientes angulares forem diferentes. Lembrando, a fórmula do coeficiente angular é -A sobre B. Então, nós vamos calcular o coeficiente angular de R e de S. Na reta S, R, o valor de A é quem acompanha o X, -5.
O valor de B, quem acompanha o Y, 3. E o valor de C, que é o termo independente, é 13. Então, coeficiente angular, menos valor de A, que é menos 5, sobre o valor de B, que é 3. Então, MR, menos vezes menos é mais, é 5/3. Agora, vamos ver quanto é o coeficiente angular de S. O valor de A na equação geral de S é 3. O valor de B é 5. E o valor de C é menos 1. Coeficiente angular vai ficar menos A sobre B. MR é diferente de MS. Então, elas são concorrentes. Porém, se você observar, MR é o inverso de MS, sendo que é simétrico. Aqui o valor de um é negativo, o outro é positivo, uma é o inverso da outra. Se eu multiplicar aqui MR vezes MS, olha o que vai acontecer. Vai dar menos 1. 5/3 vezes menos 3/5. Ó, 5 por 5 dá 1, 3 por 3 dá 1, sobra, ó, mais vezes menos, menos. O que acontece aqui? Como o produto dos coeficientes angulares deu menos 1, além de serem concorrentes, essas retas são também perpendiculares. Tá? Além de concorrente, elas são perpendiculares, porque o produto entre os coeficientes angulares deu menos 1. Então, toda vez que você for calcular o coeficiente angular de duas retas, viu que são diferentes. Se você observar que um é o inverso do outro com o sinal trocado, isso já vai te indicar que essas retas são perpendiculares, tá bom? Vamos ver aqui agora um outro exemplo. Determine K para que as retas R e S sejam perpendiculares. Se elas são perpendiculares, MR vezes MS tem que ser igual a menos 1, tá? Já que elas são perpendiculares. Então, eu vou calcular o coeficiente angular das duas e depois fazer o produto. Então, MR vai ser igual a menos o valor de A, 5, sobre o valor de B, 2. MS menos valor de A, que é K menos 1. Vou colocar no parêntese, porque esse menos muda tudo que tá dentro do parêntese. Valor de B, menos 5. Menos por menos dá mais, então MS é K menos 1 sobre 5. Tenho aqui os coeficientes angulares. Para que as retas sejam perpendiculares, o produto entre eles tem que ser igual a menos 1. Então, eu venho para cá e vou substituir. Desculpa, o parêntese era para ter vindo só até aqui, tá, gente? A menos 1. Olha, aqui dá para simplificar, ó. 5 com 5, né? Vai dar 1. Então, vai sobrar em cima menos K menos 1. Aliás, menos K menos 1. E embaixo sobra o 2. Igual a menos 1. Aqui a gente faz meio vezes extremo. Então, multiplicando por 1, nada altera. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, faz aqui, olha, o joguinho de sinal, menos vezes mais, menos vezes menos, igual a menos 2. Passa esse 1 pro outro lado, trocando o sinal.
Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Aqui os dois são negativos, multiplicando por menos 1 vai dar 3. Então, o valor de K, para que essas retas sejam perpendiculares, tem que ser 3, tá bom? Nesse terceiro exemplo, o ponto A pertence à reta S, e essa reta S é perpendicular à reta R. Determine a equação geral de S. Aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos encontrar o coeficiente angular de R, o inverso desse coeficiente angular, trocando o sinal, será o coeficiente angular de S, já que elas são perpendiculares. E depois eu pego a fórmula da equação da reta quando se conhece um ponto e a direção, tá bom? Então, vamos lá no passo a passo. Coeficiente angular de R. MR vai ficar menos o valor de A, que é 2, sobre o valor de B, que é 3. Como eu sei que MR vezes MS é igual a menos 1, então, MS vai ser menos o inverso desse aqui. Então, MS, menos vezes menos mais. Ó, esse é o coeficiente angular de S. Basta que você faça isso, ó. Se aqui é menos 2 sobre 3, você vai inverter. O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Se esse aqui é negativo, esse aqui será positivo. Tá? Então, aí já temos o coeficiente angular. Agora, eu tenho o coeficiente angular de S e tenho um ponto por onde S passa. Eu vou substituir naquela formulazinha lá da equação da reta, quando se conhece um ponto e a direção, tá? Vejam como tudo vai se encaixando, né? Por isso que a gente veio fazendo tudo numa sequência para poder usar agora. Então, aqui é XA, aqui é YA. Então, Y menos YA, que é menos 1. M é 3 sobre 2. XA é 2. Esse 3/2 vai multiplicar tudo que tá no parêntese. Menos vezes menos é mais. 3/2 vezes X. 3/2 vezes menos 2. Podemos tirar MMC dos denominadores. 2 por 1 é 2 vezes Y, 2Y. 2 por 1 é 2 vezes 1, 2. 2 por 2 dá 1 vezes 3, 3. 2 por 2 dá 1 vezes 6, 6. Cancela o denominador. Desculpa, gente. E aqui a gente fica só com a parte do numerador. Como o X está positivo aqui desse lado, eu vou pegar tudo que está desse lado e passar para o outro, trocando o sinal. Então, vai ficar 3x menos 2y. Ó, esse estava mais, vai passar menos. Esse aqui vai continuar. O 2 vai passar menos. Igual. 3x menos 2y. Aqui são semelhantes, a gente conserva o sinal e soma. Igual a 0. Tá? Então, a equação da reta S é 3x menos 2y menos 8 igual a 0, tá? Anotem, gente, por favor, tá? É importante que vocês anotem tudo isso, pausem o vídeo, se for necessário, para que vocês anotem o passo a passo aí da resolução dessas questões, tá bom? E aí, para vocês treinarem, vou deixar aqui 3 questõezinhas, bem pequenas, simples, para vocês fazerem e me enviarem, tá? Pode mandar foto no meu PV. Vou deixar aqui, para dar para vocês olharem aí bem direitinho, tá bom?
Quero agradecer aos alunos que estão interagindo, que estão me procurando, que estão me mandando as tarefas, tá? Muito bem, vamos, que dá tempo ainda para quem quer. Beijos, fiquem com Deus.